Tudo bem, pessoal? Estamos nessa terceira reflexão da nossa quarentena. Eu quero refletir com você nessa manhã, nossa terceira reflexão. Nós refletimos quando Deus nos toca e nós nos perguntamos sobre esse toque transformador de Deus, esse Deus que nos transforma. Tenho certeza que você tem sido transformado por Deus, Deus tem mudado você e eu espero que você se abra para essa mudança. E pensando nisso, eu quero começar com uma pequena ilustração aqui de casa. E eu quero pedir que você não queime os pastéis. O que eu quero dizer com isso, nessa nossa rotina, nosso desafio aí de estar com a Ayla em casa, então de viver essa rotina, tanto trabalhar em casa e poder cuidar dela, num dos momentos aí, no final de tarde, nos preparando para jantar, a gente decidiu então fazer pastéis. Então eu e a Ayla ficamos responsáveis de preparar os pastéis, enquanto a Akla ia tomar banho. E foi um momento muito bom, foi muito legal, assim, poder preparar a carne moída já estava preparada, e pegamos o queijo, cortamos o queijo, a massa estava pronta, e ali foi um momento muito gostoso, muito bom mesmo com a Ayla ali, de montar e apertar e fechar os pastéis, nos preparando. Nós ainda decidimos que a gente ia comer no sofá, ia ser um momento muito legal juntos. E nisso aí, então, estava pronto e eu decidi fritar os pastéis. E eu, na minha muita habilidade em fritar pastéis, eu queimei os nossos pastéis, né? A Akla ainda com muito amor tentou comer um, a Ayla ficou na metade do primeiro. Eu ainda guerreiro, né? Comi 3 queimados. E por que eu quero lembrar disso aqui, das nossas mudanças e transformações? Esse desafio de a gente terminar bem essa jornada. A gente não sabe ainda até onde iremos nessa jornada de quarentena, de isolamento. Alguns nem estão em isolamento, estão trabalhando, estão vivendo outras rotinas, mas essa mudança que a gente está vivendo, por isso que Deus nos ajude a não queimar os nossos pastéis e a gente conseguir fechar bem esse ciclo, essa jornada, e a gente saia transformado. Nós não seremos o mesmo, nossos casamentos, nossas casas, com certeza também a nossa igreja não será a mesma. E semana passada nós refletimos sobre o Deus que nos abraça, nós pensamos sobre a paz, essa paz de Deus nesses dias de angústia e ansiedade, esse Deus que realmente vem para nos abraçar. E hoje eu queria refletir com você sobre o Deus que nos visita. Nós escolhemos esses 3 temas, né, que tem a ver com o lockdown, aí, por isso que a série se chama Lockdown, esse bloqueio, né, essa intervenção de distanciamento social, isolamento social, que esse desafio, então, né, sobre o toque, sobre o abraço e sobre nos visitarmos. E aí eu perguntaria para você, se hoje você tivesse que escolher apenas uma família, um amigo, para visitar, quem que você visitaria? Da mesma maneira, eu faço uma outra reflexão. Se você pudesse escolher e tivesse que escolher apenas um amigo ou uma família que pudesse te visitar, né? Quem você autorizaria, né? Quem você liberaria para te visitar? Você se lembra da última vez que você recebeu uma visita de surpresa que você não esperava? Aquela visita assim, rapaz, olha só vocês aqui, não acredito, olha só. Sim, você lembra outra vez que você fez uma visita de surpresa para alguém? Claro que hoje a gente tem toda a nossa questão de agenda, de avisar e perguntar se tá, e a gente vem perdendo isso até mesmo por causa da nossa questão urbana e tudo mais. Mas você lembra de experiências assim? Hoje nós queremos nos perguntar sobre isso, queremos nos perguntar sobre esse Deus que nos visita, o Deus que nos visita. Quando eu falo de visita, eu lembro aqui de um texto, por exemplo, o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Eu esqueci de falar isso nas outras reflexões, como a maioria de vocês está usando o seu celular para ouvir a reflexão, então você não vai conseguir abrir o aplicativo no seu celular. Então seria interessante, né, se você tiver a Bíblia impressa, talvez hoje não vai dar mais tempo, talvez ela não está por perto, mas aí nos nossos próximos encontros aí você ter a sua Bíblia impressa.
Então, para poder acompanhar alguns textos. E no final da carta de Romanos, Romanos capítulo 15, Paulo ele diz assim para os irmãos: é por isso que estou demorando tanto para visitar vocês. Paulo está dizendo: olha, eu já queria ter visitado vocês antes, mas aí ele vai explicar os motivos aí dos trabalhos da agenda dele como missionário. E ele diz assim: mas agora que não há mais trabalho pioneiro a ser feito nessas regiões, e como há muitos anos desejo ir vê-los, estou finalmente planejando minha visita. Com certeza, nesses dias de isolamento, e a crise, também a nossa preocupação com as famílias, talvez você, em seus planos futuros aí, está em fazer algumas visitas, né? Talvez visitar os pais, visitar pessoas distantes. A gente valoriza agora esse tempo de visita. Quem nós queremos visitar? Paulo dizendo assim: olha, eu queria muito visitar vocês aí em Roma, né? Então, agora acho que eu tenho uma viagem para a Espanha, e aí agora eu fico imaginando assim, ainda bem que não é período do coronavírus, né? Que Paulo não poderia, se ele passasse pela Espanha, ele não ia visitar os irmãos em Roma. E vocês viram a arte que os meninos prepararam para nós aí, mais uma vez, uma bela arte, e ela tem ali a cena da Anunciação, que é quando o anjo anuncia para Maria sobre Jesus. E hoje a nossa reflexão é sobre a boa notícia em dia de más notícias. Como é que você está lidando aí com a questão de notícias? Como é que você está lidando? Porque um dos conceitos, talvez, de visitar nos nossos dias em relação à mídia é que, assim, é isso que entra na nossa casa, né? Eu lembro quando eu era mais novo, quando se falava muito sobre televisão, né? Isso que entra, esse visitante que entra em nossa casa, né? Esse visitante eletrônico, né? Então hoje, na verdade, a gente lida especialmente com a conexão, né? Com o smartphone. Então, assim, como tem chegado a você, que visitas você tem deixado entrar na sua casa, né? Como você tem lidado com notícias? Talvez alguns estão isolados, não querendo ter notícias nenhuma. Outros estão lendo tudo e ouvindo de tudo, gastando tempo em perceber tudo. Sem dúvida é um desafio para nós, né, lidar com isso. Isso não é só um desafio no tempo do coronavírus. Na verdade, nós vivemos essa época digital e de conexão. A nossa grande desafio, não só para nós mais velhos, mas para os mais novos, não é agora o acesso à informação, mas como nós selecionamos informação, né? Como nós filtramos informação em dias de tantas más notícias, né? E talvez pudesse ser uma outra mensagem, não só sobre más notícias, mas sobre falsas notícias, né? Quem sabe fica um gancho para uma outra reflexão, como a gente precisa de notícias verdadeiras no dia de tempo de tanta notícia falsa. Mas hoje eu quero lembrar desse Deus que nos visita e nos traz uma boa notícia. E a visita do anjo para Maria é essa boa notícia. A palavra evangelho quer dizer a boa notícia. Mas por que uma boa notícia? Porque nós temos uma má notícia que nós estávamos separados de Deus, longe de Deus, e sozinhos nós não voltaríamos para Deus. E o anúncio de Jesus, a chegada de Jesus, a manifestação, a encarnação, esse Deus que deixou sua glória e se fez gente, é essa boa notícia, é o Evangelho. Então, esse momento, se você pegar Lucas 1, e se você puder, estiver com a Bíblia aí, ou com outro celular que você possa abrir o aplicativo, eu quero dar uma olhada com você nesse registro de Lucas sobre essas boas notícias. Lucas vai nos dizer, por exemplo, na primeira parte, então, sobre essa visita do anjo a Maria, a partir do versículo 26. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem é Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: alegre-se, como você foi agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela fica perplexa, né, com a notícia que ela recebe, essa boa notícia de ser agraciada, ser uma mulher cheia de graça. Depois nós temos o que nós chamamos de Magnificar, que é esse cântico, né, as palavras de Maria.
E especialmente nesses dias, o Magnificat talvez seja um desafio para nós de reflexão, porque no Magnificat, Maria mostra essa obra de Deus em relação aos pobres, aos excluídos, esse Deus que se preocupa com os marginalizados. E num dia em que nós estamos refletindo sobre uma convocação aí estatal, né, para jejum, eu me lembro de Isaías, e quando Deus nos lembra que o verdadeiro jejum, o jejum que o agrada, né, é então ir em encontro do injustiçado, levar a justiça, é dar pão ao que está faminto, esse desafio que nós temos de visitar, quem nós precisamos visitar. E Maria vai dizer isso no seu cântico, Deus visitou, né? Deus visita, Deus trouxe salvação, Deus trouxe acolhimento, esse Deus que se revela. Seguindo o texto, nós vamos ter, então, Maria no versículo 39, saindo de casa, e o anjo já tinha falado para ela que a sua prima Isabel estava grávida, e ela vai então para a cidade de Isabel. Isabel aqui é a esposa do sacerdote Zacarias, esse que ficou mudo. Se você ler a parte anterior aqui, vai explicar por que ele ficou mudo, por não crer nas palavras do anjo, de que a sua esposa, que já era idosa e era estéril, e ela ficaria grávida. O anjo diz que ele vai somente voltar a falar depois que o filho nascer. Então, e aí, nesse encontro, né, nessa visita de Maria com Isabel, ela está de 6 meses já, do que vai ser, quem vai nascer aqui é João Batista, e o bebê se agita no ventre, né, e ela vai dizer para Maria, então, que ela é cheia do Espírito Santo, porque aí, né, o ventre dela se agitou. Depois disso, ela fica ainda alguns meses na casa de Isabel e volta. Depois nós temos o nascimento de João Batista, e eu queria ler com você um texto que, na verdade, é quando o Zacarias volta a falar e ele profetiza depois do nascimento de João Batista. E a partir do versículo 68, nós temos então essa profecia de Zacarias. Ele diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel seja bendito, pois ele libertou o seu povo aflito. A nós manifestou o poder da sua salvação na linhagem de Davi, que o servia de coração. Tal como há muito havia prometido pela pregação dos seus profetas ungidos, libertação nos concedeu de todo inimigo fatal e daqueles que nos dispensavam o ódio mortal. Misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois se lembrou do que prometera no passado, que jurou a Abraão, nosso antepassado. Das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que, livres do medo, o adoremos de verdade. Na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, aqui ele está falando sobre o seu filho. Meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele nossos passos serão guiados, pelo caminho da paz seremos levados. Na versão mais comum no português, as versões, o texto final vai dizer assim, que ele nos visitou. Deus visitou. Deus visita, e a grande visita de Deus é Jesus. Essa manifestação de Deus, quando Deus já nos visitou em Jesus Cristo, enviou Jesus, ele é esse sol do amor aqui que vai brilhar. Deus enviou uma resposta, enviou a boa notícia. Nós vamos lidar com más notícias e boas notícias. A promessa de Deus para nós não é que nós não teremos más notícias. Deus tem nos abençoado, e alguns de nós nesses dias temos recebido boas notícias, mas também más notícias. Não só apenas essas más notícias do governo, do Estado, ou das situações que estão acontecendo, de situações assim. Nós temos recebido também más notícias pessoais, familiares, circunstanciais. A promessa de Deus não é de que a gente não teria más notícias, mas de que a boa notícia guiaria a nossa vida, que a nossa vida é estruturada por causa da boa notícia. Nós cremos nele. A boa notícia é uma pessoa, não é um fato,
não é uma promessa, boa notícia, uma pessoa, é Jesus. E é essa boa notícia que nos ajuda a enfrentar as más notícias. É essa boa notícia que nos leva a ter gratidão pelas boas notícias. É essa boa notícia que nos faz viver e confiar, independente das notícias. Nós não dependemos mais de boas notícias ou más notícias, porque nós temos a boa notícia de Deus. Deus nos visitou. Eu queria lembrar com você o Salmo 8, versículo de número 4. Ele nos diz assim: quando contemplo os teus céus escuros e imensos, tua joia celeste feita à mão, luas e estrelas incrustadas no devido lugar, olho para mim e pergunto: por que te importas comigo? Por que visitas o homem? Por que te importas com o homem? Quem é o homem para que o visites? Por que Deus visita? Por que Deus nos visita? E é claro que, assim, lembrando do Salmo 8, em primeiro lugar, eu lembro do Brian, né, o hit parade na vitral do Brian aí, né, que aí, como entender que o Deus maior que todo o universo, né? O Som da Graça, uma música maravilhosa de se ouvir aí, ele nos toca uma simples poeirinha como eu. Por que Deus se importa? Por que Deus nos visitou? E ainda uma música mais antiga, e aqui alguns vão se entregar aqui, quem é da old school aqui, por falar de simples poeirinha. O Daniel Alencar não foi o primeiro a usar essa expressão numa canção, que aí nós temos uma música do Brother Simeon, do Teu Universo Infinito. Me pergunto, quem é esse Deus tão grande, tão misterioso? Em toda a tua grandeza tu podes tocar, tão manso uma simples poeirinha como eu. Por que Deus nos visita? Por que Deus está visitando você? Por que Deus já te visitou? Quando que você recebeu a boa notícia? Alguns de nós tivemos esse encontro com a boa notícia muitos anos atrás. Talvez você está encontrando a boa notícia de Jesus nesses dias. Talvez você já encontrou essa boa notícia, se afastou dela e hoje tem voltado a relembrar e confiar na boa notícia que é Jesus. Por isso eu quero lembrar com você o Salmo de número 106, versículo de número 4, e o salmista faz isso: visita-me, ó Deus, visita-me. Talvez esses são dias, talvez não, esses são dias de nós pedirmos a Deus que Ele nos mostre que Ele se importa. Visitar aqui é lembrar-se de. A grande expressão visitar aqui está relacionado a considerar, a dar valor, a dar importância. Ontem para hoje nós tivemos uma experiência e gostaria de compartilhar aqui. É uma pessoa próxima de nós da comunidade, o seu filho está fazendo aniversário em meio a esse isolamento, e aí nós conversamos, eu liguei para a Thay e para o Bjork lá no Rio e pediu ajuda para eles, e eles, durante a madrugada, compuseram uma pequena música para que esse pai pudesse dar para o filho. Pessoas estranhas que ele não conhecia, e aqui para um menino de 12 anos, e aqui assim, é visitação. Esse pai foi visitado. Ele teve pessoas que se importaram com ele, deram atenção para ele, pessoas que o consideraram. E é uma pergunta para mim, para você, que já encontramos a boa notícia de Jesus, é como nós revelamos fé, paz, o quanto realmente nós nos importamos, quem que nós temos que visitar nesses dias de isolamento. O que é dar atenção e se importar com a minha família, né? Visitar, como eu visito a Ayla nesses dias de isolamento, em que ela está lidando com essa situação de não ir para a escola, não encontrar seus amigos. Como é que eu visito a minha esposa nesses dias de tensão que a gente tem vivido, na mudança da rotina, todos esses ajustes que nós tivemos que fazer? Como é que eu visito os meus amigos? Como é que eu visito meus pais que estão distantes, são idosos, estão preocupados? Como é que eu visito pessoas nesses dias? Especialmente eu e você que já encontramos, já recebemos a visita de Deus, que conhecemos essa boa notícia. Nós temos esse chamado para nós levarmos as boas notícias. E eu e você sermos essas boas notícias. Nós visitarmos uns aos outros, nós demonstrarmos atenção, cuidado.
Essas orações, a oração de Maria, a profecia de Zacarias, elas apontam para isso. Deus se importou conosco, por isso Ele nos visitou. Deus nos amou, por isso nos visitou. Que nesses dias, eu e você que já recebemos a boa notícia, tenhamos nossa mente e nosso coração centrados nessa boa notícia, centrados em Jesus. Que apesar de boas notícias ou más notícias, a nossa vida não seja dirigida pelas notícias que a gente vai receber, ou pela expectativa de notícias. Que a nossa vida seja dirigida, firmada, centrada na boa notícia que foi oferecida por nós na cruz. Que boa notícia da sua morte e ressurreição, em quem nós podemos nos firmar. É Ele que nos ajuda a atravessar o mar, né, superar os medos, assim como nós cantamos juntos. Que Deus nos lembre nesses dias que Ele é o Deus que visita. Lembre-se disso. Que Ele possa ouvir de mim e de você nas nossas orações sobre aquilo, como nós temos sido afetados pelas notícias ruins que recebemos. Que Ele receba a nossa gratidão e a nossa adoração pelas boas notícias que nós recebemos. Mas, sobretudo, que o nosso coração seja firmado na boa notícia. Continue firme, crendo na boa notícia que é Jesus. Que eu e você possamos visitar, e especialmente nesses dias de isolamento, visitarmos a nossa casa, visitarmos os nossos relacionamentos, sermos essa boa notícia na nossa casa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça no início dessa semana, hoje que é domingo de Ramos. Interessante se fosse em dias de Covid não haveria romanos, porque não haveria ramos, porque Jerusalém estaria interditada, haveria um decreto da prefeitura e o pessoal não poderia entrar em Jerusalém, ter aglomeração, não haveria, né, o pessoal com mantos e palmas espalhando, não haveria pessoas na rua, né, reconhecendo Jesus como rei. Mas que nessa semana que nos prepara para a Semana da Paixão, eu e você possamos nos lembrar, sermos gratos, nos fortalecermos na boa notícia. Semana é a semana da boa notícia. É a semana mais importante para nós como cristãos. Deus nos visitou, Deus enviou seu Filho. Ele deu a boa notícia para a nossa má notícia. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus te fortaleça semana. E daqui a pouco, às 11 horas, nós queremos nos encontrar para juntos ouvirmos uma história e também cantarmos. Deus abençoe vocês.